Salve, salve, correnteiros! Esse aqui é o Contra a Corrente Podcast, Contra a Corrente do Óbvio. Eu sou Marcos Souza e convido vocês para um nosso bate-papo hoje com Beth Moraes, que é uma psicóloga daquelas, que faz realmente a novidade entrar nos nossos ouvidos, porque às vezes a gente fica resistente a determinados assuntos e ela tem o dom, com aquela voz dela sedosa, de colocar o que precisa ser colocado e de fazer a gente pensar no que precisa ser pensado. E eu chamei ela hoje porque tem um tema que tem me incomodado há um tempo, que é falar sobre feminismo. Por quê? A gente está acostumado a ver o feminismo de uma maneira achincalhada. A gente já imagina só coisas pejorativas, pessoas inconvenientes falando coisas inconvenientes, querendo abrir a mente das pessoas e botar lá a ideologia delas e fechar. E a gente não entende que essa seja a forma certa e muitas das vezes, quando eu falo a gente, estou falando dos homens, a gente se fecha porque a gente já está com aquele ranço da pessoa não saber chegar para dizer alguma coisa para a gente. A gente vai discorrer sobre isso aqui hoje, mas eu quero deixar claro que existem pessoas que eu costumo falar que são pessoas de boa vontade, e nesse caso aqui eu vou falar para os homens, por quê? Porque eu chamei a psicóloga Beth Moraes, que é para ela, vocês vão conhecer e vocês vão amar, mas ela vai dar uma ajuda aqui para mim, porque uma vez eu estava assistindo um podcast dela, junto com as meninas que gravam aqui do Terapia de Grupo, que é a Juliana Sobral e a Patrícia Belas, e eu estava aqui na mesa da direção, junto com meu sobrinho, e a gente começou a entrar num clima que o meu ouvido se abriu e eu consegui entender exatamente a dor da mulher que eu, como homem, nunca tinha percebido. Então, eu costumo falar que existem homens de boa vontade que têm a cabeça aberta para ouvir uma novidade sem ficar com preconceitos. Pelo menos ouvir a novidade, pelo menos conhecer aquilo que a gente não conhece, para depois a gente ir para o debate, porque eu acho que essa é a melhor forma da gente poder mudar uma cultura, com um bom debate, com pessoas inteligentes, com pessoas de boa vontade, porque eu não acredito que a pessoa que chegue de má vontade vai ter interesse em relação a isso. Não sei se eu estou certo ou não, mas depois a Beth vai dar o parecer dela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando as palavras vão entrando de uma forma inteligente, de uma forma tranquila, eu acho que é muito mais fácil para a gente abrir os nossos ouvidos e ouvir o que tem que ser dito, o que tem que ser ouvido e o que precisa ser entendido para a gente mudar uma cultura. Então, eu quero convidar vocês, porque eu acho que a gente, como homens de boa vontade, a gente tem a necessidade de entender dores que não são da nossa alçada, no caso. Dores que só mulheres passam. E eu comecei a entender isso nesse podcast que ela participou com a Juliana e com a Patrícia. E eu comecei a perceber realmente uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E assim como aconteceu comigo, eu espero que aconteça com muita gente também. Essa é a intenção aqui do nosso podcast, de sempre dar uma ajuda, de levar um assunto relevante, de interesse público, que possa melhorar a qualidade de vida de todo mundo. E a gente tentando, tendo essa pretensão de melhorar a qualidade de vida de todo mundo, acho que a gente vai para um mundo melhor. Então a intenção é essa. E o meu convite para a Beth Moraes foi justamente esse, porque ela soube falar. A inteligência, a sabedoria dessa mulher, vocês vão ficar impressionados, tá? Porque assim, não tem nenhum exagero. Ela tá rindo aqui, mas não tem nenhum exagero. Então eu vou pedir primeiro, Beth, é um grande prazer ter você aqui. Nossa Senhora, um prazer muito grande, porque hoje a gente vai ter uma aula aqui de sabedoria. E antes de pedir para você se apresentar, que eu faço questão que você se apresente, porque as pessoas não fazem ideia de onde você já trabalhou, o que você faz, de deixar claro aqui para você que você foi uma das poucas pessoas que fez eu entender coisas que eu acho que eu nunca entenderia se não fosse chegado
pela sua boca, você entendeu? Palavras que você soube emitir e que entraram como uma música nos meus ouvidos, e eu comecei a perceber coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Então, sendo repetitivo um pouquinho, eu fiquei tão animado com isso que eu acho que se você conseguiu fazer isso comigo, você vai conseguir fazer isso com muita gente. Né? Então, te agradecer mais uma vez, porque a sua agenda, eu sei que ela é super atribulada e você conseguiu um tempinho aqui, né, para inaugurar nossa segunda temporada, e eu fico honrado pra caramba com isso. Então, fale um pouquinho de você, se apresente, conte um pouquinho da sua história aí. Vamos lá. Primeiro, assim, Marcos, a gente falando que é uma honra, né? O convite foi uma honra e, de fato, é uma honra. É um tema que a gente vai trazer a questão da mulher, do feminismo, e vai se embrenhar aí para a questão do feminicídio. É uma temática sensível, e é uma temática que a gente precisa de muita coragem para trazer, para desnudar essa dor, que é uma dor de gênero, mas é uma dor social, porque eu vou trazer aqui alguns dados em que a gente vai ver que é uma dor de uma sociedade como um todo, né? De uma cultura, de uma sociedade. Bom, mas isso a gente vai desenvolver. Te agradeço pelas palavras, assim, você falando, eu dentro dos seus adjetivos, eu fui tentando me buscar nesses lugares, e eu fico muito feliz em saber que a minha história, o meu estudo e a minha disposição, porque tem que ter disposição para falar sobre esse assunto, sabe? Disposição Marco? E sabedoria. Tem que ter disposição. De alguma forma, teve um reconhecimento dessa relevância. Então, está aqui num podcast que fala contra a corrente, e muitas vezes eu me sinto assim, nadando, aí de repente vem aquela onda que ela fala, ai, que cansaço. Mas, Beth, segue, porque existe aí uma missão. Bom, então me apresentando, eu sou Beth Moraes, eu sou psicóloga há 33 anos. E como é que foi a minha trajetória? Há 33 anos, eu, uma jovem adulta, digamos assim, eu estou fazendo agora 56 anos, eu já entrei na faculdade decidida a psicologia do esporte, tá? Eu escolhi a psicologia por causa do esporte. Só para construir aí essa história. Porque eu treinava numa equipe de ginástica aeróbica, né? Na época, lá na década de 80. E eu treinava e eu ficava exausta e muito dolorida e muito cansada. No dia seguinte eu queria estar lá de novo. E eu comecei a pensar, o que me faz sentir dor, tá? E querer e treinar de novo, querer o rigor da biomecânica dos movimentos. Que pessoa é essa? Então, a psicologia, ela não chegou para mim por uma leitura. Ai, que interessante isso que eu li. Ou por alguém que falei, ai, nossa, me inspirei naquela pessoa. Ela chegou por uma curiosidade, porque eu sou extremamente curiosa e questionadora. Ela chegou por uma curiosidade sobre mim. O que me faz estar dolorida, mas querer estar lá de novo e de novo e de novo? Vou fazer psicologia. Quero psicologia do esporte. Pois bem, na psicologia do esporte não existia espaço de estágio. E eu fui fuçando, até que eu consegui, com um supervisor vindo da educação física, que no curso de psicologia não tinha essa disciplina, eu consegui na educação física, consegui um estágio no Vasco da Gama, no futebol. E, Marcos, na minha vida, as coisas elas vão tomando um rumo e se desenhando muita coisa no intuitivo. Hoje eu sei de onde eu tirei essa vontade e essa segurança de estar num ambiente culturalmente masculino até hoje,
com um pouquinho de avanço, mas como nós vimos aí no último sábado, a questão do jogador, que falou da árbitra, não analisando ela tecnicamente, mas por uma questão de gênero, eu até gravei um vídeo hoje. Enfim, isso há 33 anos atrás. Eu posso me considerar naquela época uma menina de 23 anos, Sim. Num clube que já tinha mulheres, como eu falei no outro podcast, faço questão de falar os nomes. Maria Helena Rodrigues era a psicóloga do clube. A Dona Glória, a Maria da Glória, que era assistente social, que trabalhou com Garrincha. Eu tinha ali, entrando, eu comecei a olhar e observar aquelas mulheres com aquele trabalho de difícil, de espaços conquistados muito milimetricamente a cada dia. Não era um espaço assim, olha, agora eu cheguei, vocês me engulam, porque agora eu faço parte. Nada disso eu tinha conhecimento de teorias de movimento feminista, nada disso. Foi por uma necessidade, por entender que eu podia, por mérito e por direito, estar naquele lugar. Simples assim, Marcos. Não era uma coisa tipo, eu vou afrontar. Nunca passou na minha cabeça que a minha figura ali de uma mulher jovem, feminina, naquele ambiente com 60 homens, falar, eu vou ficar aqui porque eu tô afrontando. Não, era para entender que a minha presença ali poderia contribuir, e eu comecei com jovens meninos, com meninos de 13, 14, 15, 16 anos. Eu peguei meninos na puberdade, na adolescência, que os hormônios estão explodindo para todos os lados. Sim. E sempre a fala que eu recebia era, Beth, são meninos, você está trazendo aí um conteúdo para reflexão de sentimentos, provocando eles para que eles se olhem e falem sobre suas dores, eles são meninos. E eu não entendia muito bem. Eu falei, mas tá. E eu não respondia. Por isso mesmo, no íntimo eu até pensava, pô, tudo bem, eles são meninos, mas eles são seres humanos. humanos. E tudo isso que eu tô falando agora vai fazer sentido pro resto que a gente vai conversar. Eu fiquei por 15 anos, 14 anos no Vasco. E paralelo ao Vasco, eu comecei a trabalhar com basquete masculino adulto. Era eu, de 1,58 m, com homens de 2,10 m, onde a gente, para trabalhar, eles precisavam sentar. Eles sentados ficavam na sua altura. Na minha altura. Fui para a Escola de Educação Física do Exército, trabalhar com a equipe judô masculino, mas nada por escolha, tipo, não, quero trabalhar só com categoria. As coisas foram acontecendo. E paralelo a isso, aí fui pro Exército, era Vasco, era Comitê Olímpico, com a equipe de vela, que já tinha uma categoria ali feminina. No judô também veio uma categoria, atletas, né, mulheres. A partir dali eu comecei já a atuar também com mulheres e tal. Aí veio o mais inusitado. Em 2021, eu já estava com meus 31 anos. A universidade da cidade, através de um psicólogo que era do Vasco também, faz o convite para eu dar aula na formação de treinadores de futebol. Para falar sobre psicologia do esporte. E eram treinadores que já atuavam como treinadores em equipes de base, então meninos a partir de 11 anos até o profissional. E a minha disciplina falava justamente desta formação, como atuar. Sim. Não só a questão da performance, obviamente a gente falava sobre os processos psíquicos envolvidos na performance, porque apesar de serem meninos, né, numa categoria ainda amadora, tem que performar, tem que ter resultado, né? É muita hipocrisia eu chegar e falar assim, não, era um esporte educativo, recreativo. Não. Quando você está dentro de um clube e é federado, cobra-se por resultado. Então, eu dava aula para treinadores de futebol.
Dando aula, a própria universidade da cidade me convida para dar aula para árbitros de futebol. E a partir de então, por isso que eu estou há 25 anos dando aula, muita coisa foi mudando, as pessoas criticam muito a questão da arbitragem e tal. Enfim, a gente sabe dos bastidores, sabe de toda a mudança de conteúdo programático, de ajustes, enfim, mas são seres humanos, né, expostos a uma avaliação em tempo real. Qual profissão você é avaliado em tempo real, com câmeras em cima e embaixo, de um lado, do outro, não tem por onde enfim. correr, né? É muito difícil, mas tudo bem. E agora nós... Aí, da faculdade, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro pegou e montou a escola de arbitragem. E eu passei da faculdade e fui convidada a dar continuidade na EAFERJ, que é a escola, né, da arbitragem. Vida que segue, e eu ali. Aí dali eu fui para a prática docente em outras universidades, fui morar em outro estado. E sempre com essa questão da mulher, das conquistas. Aí quando você fala do feminismo, quando eu olho o meu comportamento desbravador, eu vou falar a palavra abusado, mas não foi nem abusado, mas desbravador, de me fazer presente em ambientes cercados por homens e questionar por que eu não poderia estar ali, como num vestiário, como eu falei no outro podcast. Sim. Por que eu não posso estar no vestiário assistindo a preleção? Porque você é mulher. Tá. E as equipes femininas, que a comissão técnica é masculina, como é que eles fazem? A gente faz ao contrário. Então, é possível. Quando você falou da boa vontade, inicialmente me deu um mal-estarzinho. Mas eu até vou entender essa boa vontade com homens dispostos. É sobre isso. Disponíveis isso. para ouvir, isso para além do que eles entendem como correto. Eu acho que esse é o começo, pelo menos. Isso. Tem que ter essa boa vontade. Então, já existe um padrão de resposta. Então, quando você tem um padrão de resposta, principalmente no ambiente, culturalmente, é masculino, que mulheres que estão na NASA, que estão pilotando jato, devem ter também sofrido isso. Geralmente, psicólogas, pedagogas, enfermeiras, a gente não sofre. Eu acho que qualquer posição de destaque deve ter sofrido assim, alguma coisa. A imagem já gera um desconforto, tipo, o que tá fazendo aqui? E eu mostrei o porquê que eu tava lá, com trabalho. Inicialmente, me masculinizei um pouquinho. Como é assim, Beth? Porque me chamaram uma atenção, não me chamaram a atenção, mas me chamaram para dar uma orientação com relação à indumentária. Falaram, Beth, evita isso, aquilo outro e tal, afinal de contas. E eu comecei a me vestir com calça jeans mais larga, com blusão que cobrisse quase até o joelho. E eu fui percebendo que eu não deixava de ser notada, que eu continuava me notando ali. Sim. Mas nunca de forma que tenha sido verbalizado. Entendi. Eu nunca recebia uma cantada direta. Com certeza, 300 mil comentários devem ter acontecido, sim, tá? Sim. Mas diretamente, nunca ninguém te faltou respeito? Me faltou o respeito. Tá? E isso é uma coisa que até as pessoas falam, como é que era lá? Como é que foi? Não houve falta de respeito. O que houve foi muita dedicação para romper barreiras. Se isso se a gente colocar isso como falta de respeito, então é falta de respeito. Mas eu não faço essa leitura, eu vivi isso. Entendi. Eu tô falando como uma mulher. Sim, você está contando a sua história. Viveu. Eu tô contando a minha história. Isso. Então eu não fiz essa leitura que era uma falta de respeito.
Era uma dúvida de todo mundo sobre o que eu estava fazendo. O que você estava ali. fazendo ali naquele universo 100% masculino, Exatamente. né? Agora não tão 100% não tão 100%. assim. E como não é tão 100%, quando ela diz que quer ir pro vestiário, que quer ir... Gente, uma outra coisa. Ah, eu quero. Não. Eu preciso estar no vestiário. Porque faz parte do meu trabalho, do escopo do meu trabalho, ouvir o que o técnico está falando. Qual é a orientação que ele está passando? Que tipo de postura ele está tendo? Como é que os atletas estão recebendo esse tipo de conteúdo? Eu não quero estar. Eu preciso estar por uma condição de escopo profissional. Sim, deixa eu fazer uma vírgula aí rapidinho. Claro. Porque é o seguinte, quando uma mulher fala assim, eu preciso entrar no vestiário, você está falando de um time masculino, o que o desavisado imagina? Ela quer entrar lá, vai ver um monte de homem pelado. Só que o pessoal não entende que dentro de um vestiário não existe só banheiro. Existem salas dentro do vestiário. E as grandes reuniões de estratégia são feitas ali dentro. Então você precisava entrar ali dentro justamente para isso, para entrar na parte estratégica. Né? E isso tudo eu precisei construir. Essa percepção, que não foi uma percepção imediata, ela precisa estar aqui por conta de... Não, foi uma percepção que eu mostrei. Isso tudo, Marcos, é cansativo. Exige da gente muito esforço, mas beleza. Mas você não apelou, você foi fazendo aquele trabalhinho aquele trabalho de formiguinha. Porque assim, tem uma hora que acontece assim, poxa, dá vontade de desistir. Eu faço, não vejo nada mudar, mas muda. É que a mudança, mudar uma cultura é muito difícil. Sim, nem eu tenho essa pretensão. Eu sou uma formiguinha, eu sou uma gotinha no oceano. Mas você tem um jeito de fazer que acontece, o negócio acontece. Assim, Marcos, eu sei que eu sou uma gotinha no oceano, mas eu não vou falar o resto do citação. Esse oceano, se essa gotinha seria menor, né? Não vou falar isso, não. Eu sei que eu sou, mas eu sou essa gotinha. Você pode falar, eu sou. Eu sou essa gotinha. Isso. E pronto. Isso. Porque às vezes as pessoas falam, Beth, que tanto esforço você faz, o mundo tá tão assim, tá tão assado. Eu vou entrar, eu vou ajudar uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Eu, ao longo desses anos, eu atuei, você faz as contas, 40 atletas por ano. E vamos botar 10 anos para fazer a conta redonda, 400, mas foi que quase 600 atletas no futebol. Fora as outras modalidades. Fora da prática docente. Se eu não entender que eu posso, a minha história, o meu conteúdo, o meu conhecimento, o meu estudo, não vai fazer diferença em uma vida e dessa vida na outra vida. Eu não tenho, assim, a Marcos, pretensão de ver isso imediatamente, eu não sou midiática. Eu não tenho esse perfil midiático. Eu sou do trabalhozinho ali pontual e que que eu faça bem feito para esse, né, para ser disseminado. É porque você sabe que ali daquela forma, por isso que eu acho que isso é missão mesmo. Acho não, tenho certeza que isso é missão. Que é assim, você foi colocada no meio dos homens para abrir a consciência deles, porque alguém precisa fazer isso. Então, hoje você foi convidado aqui no podcast para isso. Só que você já faz isso desde 23 anos. De repente, você já faz isso desde a vida inteira. É uma missionária nisso. Sim. Então, o que acontece? Eu nunca tinha te visto. Né? Até o dia que você veio aqui gravar o podcast, que as meninas gravam aqui no estúdio. Então, o que acontece? Me chamou a atenção demais. Eu falei assim, gente, essa mulher tem que participar do meu podcast de qualquer maneira, porque ela não é só uma mulher, ela é uma mulher, sabe? Assim, é essa que a gente tem que ouvir e falar assim, agora eu entendo por que ela está aqui. Naquele universo masculino, ela precisa estar aqui. Você entendeu? É aquela gotinha, mas é aquela gotinha que faz um tsunami daqui a pouco. E Marcos, o mais para mim, o que mais me deixa feliz, digamos assim, hoje eu tenho contato com esses meninos que hoje são homens de 45 anos, 43, 42. Foram os primeiros. E o que eu recebo deles é agradecimento
por ter contribuído numa formação, não só numa formação para atleta, que poucos chegam ao profissional, quase nenhum chega ao profissional do próprio Vasco. Sim. Alguns chegam ao profissional de outros times e outros vão seguir as suas histórias. E eu me preocupava com aqueles meninos em formá-los como Pra vida, né? cidadão, Isso. como ser humano. Não sei se é homem, se é mulher, ele é um humano que vai crescer. Vai ter ou não família, mas ele é um humano. Então, hoje eu falo, você é uma feminista? Quando eu olho tudo, eu falo, cara, o que eu entendo de feminismo? Feminismo são mulheres, essa é a minha leitura. Pessoal, presta atenção, porque é aí que vem a diferença do que a gente está acostumado a ouvir. Aquela parte rançosa do que é o feminismo, o que significa uma feminista, com a parte séria do que significa feminismo. Preste muita atenção nisso, porque agora o que ela vai falar vai mudar a Constituição na cabeça de muita gente, não só de homens, de mulheres também. Fala, Beth. Então, o que eu entendo como feminista? Você fala, Beth, então você se considera uma feminista? Dentro dessa definição, com certeza, porque eu sou uma mulher que busca os direitos de existir com liberdade de escolha, tá? Porque quando eu privo uma mulher de direito, eu tô defendendo menos da metade de uma população, porque hoje nós temos 48% de homens, nós somos 52%. Então eu defendo os direitos de uma mulher que tenha escolha, que possa escolher onde estar, o que fazer. Então, isso para mim é o feminismo. O feminismo, ele passou por 4 ondas necessárias. E aqui, veja bem, eu não estou em momento algum, e não faria isso de forma alguma, desqualificando nenhum dos movimentos que até hoje aconteceram, porque eles foram necessários naquele momento. Todos os 4, tá? E se as mulheres lá atrás gritavam, porque hoje, elas me deram hoje a possibilidade de falar sobre esse assunto sem precisar gritar. Às vezes eu fico brava. Lógico, né? O ser humano, de vez em quando, também então, precisa, né? Elas precisavam gritar. Elas foram presas, torturadas, decapitadas, foram postas na fogueira. E a gente vem numa construção em movimentos. Só que, assim, existem pautas que eu não me sinto à vontade de defender da forma como se faz, pela minha personalidade. Eu não estou julgando se elas fazem, eu não falo nem elas. Outras mulheres falam e defendem nos seus formatos. Como eu estava falando, no Vasco, quando eu cheguei, eu iniciei tomando conta da roupa e me masculinizando. Hoje, eu falo sobre preconceito, sobre machismo, sociedade patriarcal, esses termos que às vezes os homens escutam e falam, lá vem ela fala de machismo, misoginia, sociedade patriarcal. Cara, mas vai dar uma estudada. Vai dar uma estudada. É só tirar o ranço das palavras. É só uma análise. Aí lá vem ela fala de sociologia, antropologia. Cara, é a minha área. Eu não sou de outra área. Essa é a minha área. Eu sou psicóloga. Eu leio sociologia, eu leio antropologia, eu leio filosofia, para que hoje eu, você, ele, todos que estão assistindo a gente possam viver num ambiente cada vez melhor para todo mundo. Que se a gente não tem pessoas, cientistas sociais que estudem esses movimentos, a gente continua pecando, errando em situações que têm uma gravidade absurda e que são naturalizadas. Nós não podemos naturalizar. A gente não pode naturalizar. Posso começar a falar dos dados? Pode, lógico. Aqui você pode tudo. Então, vamos lá. O feminismo eu entendo como isso. Todas as mulheres que defendem os seus direitos, os direitos de sua liberdade, de sua escolha, de estarem onde acreditam que devem estar, que possam estar, tá? Não desmerecendo, não diminuindo ninguém. Eu não quero estar num lugar culturalmente masculino porque eu quero tirar um homem dali. Não, eu quero estar porque existe um lugar para eu estar ali.
Eu não estou forçando entrar para um homem sair. Não é esse o raciocínio. Assim, o que eu defendo é que a gente possa estar todos juntos em diálogo, em construção, crescendo juntos. Eu não polarizo. Eu não tenho esse olhar de tipo assim, então você, quero nem saber. Não, eu quero saber. Vem, porque 80% dos suicídios são de homens. Isso. Então, eu vou trazer aqui alguns dados, gente, que eu acho importante trazer um pouquinho dos números. E eu oriento, se é que eu posso orientar, todos vocês que estão nos escutando a fazer uma leitura. É um PDF de 436 folhas que traz todos os dados sobre essas questões de violência, que é no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, agora de 2025. Gráficos, porque aqui, Marcos, veja bem, a gente está falando de gênero. Nós estamos falando do homem e da mulher. Uhum. Quando a gente faz uma leitura desse anuário, você vai vendo que vai tendo uns desdobramentos de raça, etnia, situação de vulnerabilidade ou não. E são gráficos que você fica assim... eu já aviso, quem quiser fazer uma leitura completa, existem pontos que eles vão embrulhar o nosso estômago. Quando eles falam sobre estupro de vulneráveis, com dados a partir de 0 de idade. Ou seja, nós temos crianças com menos de 1 ano de idade sendo estupradas. Mas isso eu vou falar, esse número, de repente, um pouquinho mais à frente, para a gente não engasgar. Porque, né? Bom, vamos lá. Com relação ao feminicídio, em 2025, foram uma média de 1.470 mulheres mortas por serem mulheres. Uhum. Por que por serem mulheres? A partir de 2015, houve a tipificação. O que seria a tipificação? Tiraram mortes de mulheres, pelo fato de serem mulheres, da categoria de homicídio, que tinha particularidades. É dentro de uma outra dinâmica, por isso que não está mais dentro dos homicídios, por isso que se chama agora feminicídio. E de 2015 a 2025 aumentou em mais de 300%. Beth, por que aumentou? As notificações aumentaram. Não é que antes não existisse, eu acredito que tenha aumentado de fato, mas esse número de mais de 300%, eu acredito que seja por conta agora das notificações, tá? Então, quando eu falo, Marcos, 1.470 mulheres morrem por ano, 120 mulheres morrem por mês. 4 mulheres morrem por dia. Provavelmente, uma agora, nessas horas que nós estamos aqui, que a gente já estava papeando tempo antes. Uma mulher morreu por ser mulher. Aí você fala, nossa, né? Gente, é beça, né? Aí eu falo para você, Marcos, vamos materializar isso? Eu chego para você e falo, para você, Marcos, e para todo mundo, a câmera tá ali, tá? Para todo mundo, homens e mulheres, gente, eu tô falando para ser humano, tá? Tô falando para tudo que é humano, todo ser humano eu tô falando. Tá respirando, tá valendo. Tá valendo. Marcos, no mês de janeiro, um avião caiu e matou 120 mulheres. Mas vamos investigar. Sim. Chama o engenheiro, chama o cara que estuda tráfico, ver. Sim. Foi o quê? Foi a aeronave, foi técnico, foi mecânico, foi humano. Chama todo mundo. É diferente, né? Uma fatalidade, Aí né? eu chego pra você e falo, Marcos, fevereiro caiu um avião, matou 120 mulheres. Parece que choca mais, né? Porque não vai pelo ralo, não vai em conta-gota. Aí eu chego em dezembro. Marcos, você acredita
que caiu um avião e matou 120 mulheres nos 12 meses. E ó, não dá para naturalizar, Marcos, não dá. Realmente. Não dá. Aí você fala, e os homens? Os homens, 91% dos homicídios de homem. Mas o motivo é outro. Tá mais direcionada à questão do crime, Sim. a maioria por arma de fogo. Então, se eu tenho... São especificidades diferentes, né? E tá morrendo. Então, o homem tá matando. O homem tá se matando. 80%, era 70%, aumentou 10%. Os homens estão se matando. E o homicídio, 91%, é de homem. Mas se matando entre si. Mulher mata homem? Mata. Também tem esse estudo. Por isso que eu falo, gente, vai... Antes de fazer cara feia, então mulher não mata. Mata, mulher mata homem. Mas vai estudar os motivos. Quase todos em legítima defesa. Uhum. Não estou falando... não estou falando todos, não. Muitos Sim. são... A gente está fazendo uma estatística, né? Exatamente. Então, quando eu tô trazendo esses números, querendo dizer que a gente está numa sociedade doente relacionalmente falando. Parece que tudo só se resolve com morte. E não se resolve, né? E assim, aí eu vou chegar num outro ponto. Aqui, que é a linha de chegada, eu tenho a lei e a justiça. Na partida, eu tenho essa criança nascendo. Uhum. Meninos e meninas. Essa criança, quando nasce, ela não nasce para matar. Ela não nasce para desrespeitar. Meninos e meninas que eu tô falando. Se eu me concentro aqui, vamos fazer lei? Vamos. Vamos melhorar o nosso judiciário? Vamos. Aí começa a lei em cima da lei. Lei em cima da lei. Lei em cima... Mas quando eu chego aqui, eu já morri. Tem um homem que já foi preso. Ou não. Chegou. Foi o fim da linha. O fim da linha para uma Já mulher... teve que ter acontecido, né? Para virar lei. Aí eu nasci. O que nós, enquanto sociedade, nós estamos fazendo aqui? Aqui, na formação dessa criança, desse jovem. É porque é aí que desanda. É aí que tá desandando. Cara, assim, quando a gente fala sobre formação, eu vou até beber uma aguinha, né? Que é tanta coisa que vem na mente. Quando a gente fala na formação, a gente tem que pensar em 3 coisas. Nós somos instinto e impulso, tá? Existe uma teoria, formação da personalidade. Nós somos instinto e impulso. Nós somos animais. Mas o que nos diferencia dos animais irracionais é a nossa consciência. Uhum. Então, nós nascemos, fomos lá, começamos a nos relacionar. Quando uma outra criança vem e pega o nosso biscoitinho, a gente é ensinado que a gente não pode arrancar um pedacinho da orelha dela. Sim. Você se sentiu afrontado, pegou meu biscoitinho. Eu vou reagir, porque eu quero me defender. Aquilo pra mim foi uma ameaça. Tá me ameaçando, roubou meu biscoitinho. Mas os adultos, teoricamente, atentos ao fato, e falam assim, não pode. Não é assim que se resolve o roubo do biscoitinho. Então, por isso que nós somos animais, instinto e impulso, porque a gente quer se defender, a gente quer ver a nossa sobrevivência. Opa, se eu perder meus biscoitinhos, eu vou morrer de fome? Sim. Vou ver uma cabecinha de criança falando. Ok. Aí vem a parte da sociedade, da educação, do processo de socialização, que é responsável que a responsabilidade é dos adultos, né? Da escola, dos pais, dos responsáveis, pai, mãe, quem cuida, enfim, dos adultos que estão ali envolvidos, responsáveis por aquele pequeno ser que nasceu não para matar.
Beleza. Aí tem o DNA. Tem um código genético, tem uma biologia que traz predisposições para algumas respostas comportamentais, ok? Beth, ok, eu tô acompanhando. Então, nós somos instinto, nós somos impulso, tem aí uma predisposiçãozinha genética, mas tem uma questão que é a sociedade. Então, Beth, você quer me dizer que nós somos produto do meio? Não somos. Porque senão a gente estava lascado. Mas nós somos extremamente influenciados na nossa formação pelo meio. A gente aprende imitando, repetindo. Então, como eu não acho que eu não te contei. Ontem eu estava brincando com a minha filhadinha de 1 ano e 10 meses, fingindo que estava cochichando no ouvidinho dela e faz assim, shh. Era até meu marido que estava brincando. Ela foi no ouvidinho da mãe e depois fez na mesma hora. Nem houve repetição do gesto. Ela na mesma hora repetiu aquilo. Então, assim, o que a gente faz com esse pedaço que é a questão do gênero, de como se constroem os papéis. Então, se eu chego para um menino e falo, você não chora, não, você tá com um menino e uma menina da mesma idade assistindo Rei Leão. Eu gosto de trazer para, né? Trazer a realidade, né? Tô assistindo. Menino Situações e menina, duas reais. crianças na mesma idade assistindo Rei Leão. Aí o Simba morre, né? Aí a menininha, a menininho, a tendência é você ver, que isso? Para de chorar, isso é um desenho. Não, para de chorar, para de bobeira. É um desenho, né? A pessoa pra menininha, gente, emocionou. Emocionou, meu amorzinho. É um desenho. Você já deu-lhe, você já cortou uma manifestação de sentimento daquele menino. Você já cortou ali. Aí ele vai crescendo. Não sei se você já ouviu um grupo de homens falar assim, segura suas cabritas que meu cabrito tá Porra, solto. claro. Tá. Então tá. Aí você chega pro seu filho, cabritinho, vai lá que as cabritas que se virem. Não. Educa o seu cabrito para as minhas cabritas serem livres. Não sentirem medo. Virou de consumidor, né? Virou a... Você já ouviu essa? É horrível. Mas eu tenho irmã, né? E a minha irmã é mais nova que eu. Então a gente cresceu. E assim, apesar de eu sempre ter ouvido isso, mas eu ficava pensando, tá, mas e se fosse com minha irmã? Mas você, Marcos, como muitos homens, conseguem fazer esse espelhamento, conseguem fazer esse raciocínio. Porque muitos homens não conseguem nem pensar nessa possibilidade, como se as mulheres da família estivessem dentro de uma bolha. Que não de vai acontecer nada com elas. Mas vai acontecer, pode acontecer. Vai. Eu digo que de 3 mulheres que você ama, uma vai sofrer. Isso data SUS. É dado também. Vocês façam um exercício. Homens e mulheres, escreve, porque escrever é bom, que escreve o nome das mulheres, de 3 mulheres que você ama. Escreveu? Elege uma para sofrer violência física e ou sexual e ou morte. Nossa, você não consegue. Não consegue. Não dá. Porque toca na tua história. Claro, se você imaginou sua mãe, sua irmã e sua filha, como é que você vai... Não existe isso. Não existe. Foi aí que eu comecei a pensar, cara, eu tenho uma consciência um pouco diferente. E assim como eu tenho, muita gente tem. Então, assim, vamos tirar o ranço disso e vamos entender o que está acontecendo, porque é dever nosso também. Porque se a gente entende que aquela coisa está desandada, cabe a gente botar aquilo para andar. Se a gente colocar aquilo para andar, se a gente fizer essa engrenagem girar de uma forma certa, não vai ter problema lá na frente. Exatamente. E, Marcos, essa girar da forma certa são homens e mulheres atentos a esta formação.
eu te garanto, não te garanto nada, mas eu, pelos estudos que eu faço, né, que eu me dedico a isso, a gente vai precisar de 2 a 3 gerações Pra se a mudar gente essa fizer cultura, alguma né? coisa diferente. Mas a gente tem que pensar em fazer. A gente tem que fazer. Exatamente. Tem Não que vai começar. ser pra mim, de repente, É. eu sou espiritualista, eu vou reencarnar, ainda não vai dar, eu vou reencarnar de novo. É. Mas é aquilo que eu te falei. Se eu não me comprometo nesse espaço de tempo que eu transito por este mundo, em fazer e me comprometer com alguma coisa para um mundo melhor para todo mundo, porque quando eu educo esse menino para sentir, para expressar as suas emoções, eu tô tirando o suicídio desse homem de 40 anos. É isso, é isso. Isso me deixa... Gente, é assim uma questão de raciocinar, cara. Mas eu vou te falar a verdade. Eu que não me considero uma pessoa rasa, eu me considero uma pessoa até com um certo nível de bom senso, de inteligência, gosto de conversar de tudo que é assunto, ainda que eu não saiba bem, quero aprender tudo. Eu entendi isso naquele dia que eu estava assistindo o podcast de vocês aqui, que eu estava ali na mesa de direção. Eu falei, eu preciso conversar com ela. Eu preciso levar ela para os meus seguidores. Por quê? Porque a gente está vendo sempre tudo pelo jeito mais rançoso. Então, a gente não quer nem ouvir. Tem certas palavras que, se chegarem perto da gente, a gente já fecha o ouvido. Esse negócio de patriarcado, misoginia, machismo. Isso. A gente já tranca. Só que, quando você tem a consciência de que você não quer que aconteça nada com sua mãe, com sua irmã, com a sua filha, com a sua amiga, você, obrigatoriamente, você tem que ter um senso maior. Então, como eu não consigo classificar nessas 3 pessoas aí que você pediu, quem que seria a primeira a sofrer, eu vou na frente, entendeu? Eu não posso fazer um negócio desse. Mas acho que ninguém pode fazer um negócio desse quando você coloca os seus amores, né, nessa relação. Porque essas mulheres que são mortas, como os homens que se matam e que se matam por suicídio e que morrem pelos homicídios, né? São amores de alguém. E eu aprendi isso tão lindamente, dá vontade até de chorar. Quando eu fiz um trabalho no hospital e que às vezes eu observava que as pessoas envolvidas com aquela dinâmica vão perdendo um pouco da sensibilidade no trato, porque se torna algo muito técnico e mecânico, se distanciam de se envolver, se distanciam de um envolvimento com aquela dor. Né? E uma vez, aí me chamaram para fazer um trabalho de sensibilização com o corpo de enfermagem. E a primeira coisa que eu disse foi, gente, quando vocês chegarem ao hospital, ao ambiente de trabalho de vocês sigam e desenvolvam um mantra. Eu vou cuidar do amor de alguém. Nossa. Essa pessoa não é seu amor. Você nem conhece. Esse velhinho de 90, 95 anos que às vezes vocês falam, ai meu Deus do céu, caroço, tá aí só ocupando leito, já era para ter partido. É o pai de alguém, é o amor de alguém. Então, para começar qualquer trabalho de sensibilização, você pensa que esse corpo que você cuida, para ter um extrazinho de vida ou não... Um pouquinho mais de dignidade, né? É o amor de alguém. Isso eu sempre raciocino, é o amor de alguém. Então, todas essas pessoas que são mortas, sendo mulheres, homens, fazem parte da vida de alguém. São filhos de alguém que, quando nasceram, não nasceram para matar ou para morrer dessa forma. A gente precisa, Marcos, aprender de uma forma muito madura, parar de tentar resolver problemas relacionais... Com morte, né? Com morte. Onde é que está a inteligência emocional dessas pessoas? Ninguém mais pode ser exposto à frustração. Ninguém mais tolera a frustração. Ninguém mais tolera uma dor. Cara, bem-vindo ao mundo. Você é humano. Você não é a estante da sua casa. Você é um ser humano. Então, você tem que entrar em contato com esses desconfortos durante a sua formação e ser ajudado, apoiado a fazer a leitura disso para você se tornar um adulto e uma adulta maduro o suficiente para falar, não quero mais estar com você. E o outro falar,
ok. É. Ah, não quer? Ah, então você também não vai ficar. Porque ninguém é propriedade Assim, de ninguém. Não é. Mas aí, Marcos, eu volto àquela questão da construção social. O desenho que foi sendo feito de propriedade, lá um pouquinho mais na antiguidade, era por conta de dinheiro, dos bens. Então a mulher acabava sendo a propriedade porque com ela tinha um jogo de interesse, perdão, entre as famílias. Ela já vinha com dote, né? Já vinha com um alinhavo Já todo. vinha como um objeto. Sim. Né? A questão do próprio consumo, naquela coisa horrorosa. Você passou de consumidor a fornecedor. Você está querendo dizer o que com isso? A minha filha agora virou produto de consumo. Nossa, é nojento só de ouvir. Não é? É nojento de Aí ouvir. se eu falo isso, né, numa roda, fala, lá vem a gente, isso é coisa de homem, meu amor. Não faz assim, porque o seu menino tá ouvindo. Ah, então é para consumir. Como é que como é que eu consumo aquela menininha? E eu vou te falar uma coisa muito forte agora. Vou te falar uma coisa muito forte. O homem, ele vem com uma arma contra a mulher. A sua anatomia traz uma arma. A mulher não. A minha anatomia não te fere. A sua anatomia pode me marcar para sempre. Agora eu tô entendendo o que você tá falando. Entendeu? Engraçado, a mesma anatomia que pode fazer uma história de amor maravilhosa nascer, também pode fazer um grande estrago na vida de uma Porque pessoa. quando uma mulher é objetificada, ela vira bem de consumo. Vira uma coisa, né? Aí que eu sempre entrei com o meu pensamento. E se essa mulher que está sofrendo isso, se fosse minha mãe? E se fosse minha irmã? E se eu tivesse uma filha? Se alguém tivesse sequestrado ela? E se tivesse acontecido com ela? Quando a gente se coloca nesse lugar, as coisas mudam. E foi pensando nisso que eu fiz questão desse nosso bate-papo hoje, porque eu acho que isso aqui vai ser uma centelha que vai entrar, assim como entrou na minha cabeça, tirando todo o ranço político, Isso. globalização, tem até outra palavra, polarização. Tirando tudo isso, eu não quero saber de nada disso agora, nada disso me importa. Vamos falar eu estou como falando de sentimento. sentimento. Se isso que acontece, que nem essa menina de 12 anos agora também, que é um absurdo. Gente, se isso está tipificado no Código Penal, até 14 anos não tem essa não tem. Eu não vou tem. te falar uma coisa que aí vai ser mais pesado. Pode falar, porque eu acho que a hora é essa, né? Não, eu te agradeço pelo espaço. Pô, mas é um prazer. Porque os homens, eles não gostam muito de ouvir, porque eles vão ter que desconstruir e reconstruir padrões de estrutura de toda uma vida. Mas isso está acontecendo comigo. E eu vou te falar, isso está sendo bom. Isso está sendo bom. Eu estou me sentindo mais homem ainda. Por quê? Porque eu tenho mais responsabilidade ainda de saber que o meu papel é para uma sociedade melhor. Não é só para A, B ou C. É para o mundo. E se a gente puder fazer isso, esquece política nessa hora. Esquece tudo. Esquece tudo. Eu sou suprapartidária. Até porque esse papo aqui não pode ser englobado com nada. A gente tem que falar dele por ele. Eu não estou representando nenhum tipo de partido, nem direita, nem esquerda, nem de cima, nem de baixo. Eu sou suprapartidária. Todo o meu conteúdo e todo o meu posicionamento é suprapartidário. A gente está falando de gente, de sentimento, né? Aí eu vou te falar uma coisa. 90% dos estupros
de vulnerável, ou seja, abaixo de 14 anos, é dentro de casa. Uhum. Aí quando você me fala, não, porque aí eu pensei na minha mãe, na minha irmã, na minha filha. Um pedófilo pode estar pensando também. Dentro de casa, que eu digo, 92%, tá lá no anuário. 86% é de familiar. Independente de condição social. A classe, aí tem os recortes por classe, tá? Que aí não dá nem Acontece pra em gente... todas. Não, todas as classes, todas as cores, tá? Se eu te falo que 92% dos estupros de vulnerável acontece dentro de casa, 86% é de um próprio familiar. Nossa, isso é mais nojento ainda. Eu E não consigo... 6% é de conhecido do familiar que te visita. E que a criança conhece, confia. 8% é de estranho. Então, Mar, eu comecei com a ponta do iceberg. E o negócio vai. O negócio só piora. Mas não vamos ver. Que dói, Marcos. Dói. Aí se tem um homem que chega pra mim e fala, mas Beth, eu não quero saber desse assunto. Por quê? Nunca estuprei. Nunca agredi uma mulher. Nunca tive nenhum tipo de importunação sexual. Assédio moral e sexual também não. Então eu não preciso, não, assim, você precisa, sabe por quê? Você não praticar não te eleva a uma condição de santidade. Você é um humano, ok. Que pelo menos é correto nisso. Entendeu? Você é um humano, ok. Você fala assim, olha, eu não faço, olha só. Desconstrói isso. Você é um humano que a gente espera que seja. Homens e mulheres. Essa deveria ser a régua, né? Mas aí vem com uma, tipo, olha só, eu não tenho. Aí eu vou, o iceberg vai. Aí eu falo pra você, pô, bacana que você não estupra, você. Não, pô, legal. Mas você sabe sobre os mecanismos que podem chegar até a sua família para que isso aconteça? Beth, deixa eu fazer mais uma vírgula aqui rapidinho. Faça quantas você quiser. É aí, nessa hora, que eu penso, muita gente fala isso e às vezes não está falando por mal, está falando por ignorância. Porque ignorar é não saber. Então, às vezes a pessoa está falando isso e ela até pode estar se vangloriando que ela é uma pessoa correta, só que na realidade, se ela soubesse de mais fatos em relação a esse assunto, ela talvez jamais falasse isso. É isso que eu falo da boa vontade, você entendeu? Então, assim, por exemplo, eu não mato, eu não estupro, eu não violento, eu não faço nada que me desabone. Mas não é só isso. Por quê? Você pode até não fazer. Mas por exemplo, o que deixa eu me você colocar faz nesse para lugar. outro não fazer? Eu posso até não fazer, beleza. Mas se eu não divulgar, se eu também não chegar e clarear a mente de alguém que esteja ao meu entorno, de ensinar. Isso aqui não se faz, isso aqui não é legal, não é assim que se trata uma mulher, não é assim que se trata o ser humano. Não fala isso perto de criança, não faz isso perto de criança. Isso. A criança não pode ter acesso à pornografia. Isso. A pornografia... Eu acho um absurdo criança com isso na mão. Não, a pornografia, eu vou falar que é uma questão muito minha e de estudo. A pornografia é um desserviço à sexualidade humana. É porque já vem com um monte de estereótipo que não são reais. Aquilo ali é tudo produção. Aí a criança assiste, acha que é daquela forma, que é daquele jeito. Não pode. Uma outra coisa, não bate palma para criança dançando de forma sensual. É que eu acho que é uma sexualização infantil. Gente, a gente está sexualizando as crianças e a pedofilia está crescendo absurdo. Os pedófilos, isso. Posta videozinho da sua menininha seminua dançando do seu garotinho. Eu acho que as pessoas não percebem o perigo que isso é. Porque a ponta do iceberg. Vai estudar, vai ler, vai se informar.
vai se surpreender, Duvido que deixasse, se vai tivesse essas se informações. horrorizar com tudo isso para ver homens e mulheres, para ver se acorda, se desperta, Marcos. Porque o que eu tô falando, muitas vezes isso acontece, nem é por mal. Nem é por mal, é por ignorância. Então, E por defesa, né? Ai, não mexe. sim, não sim, mexe. sim, sim, Na minha família, existem todos os ninguém sofreu casos. violência. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Aí, Será tudo que bem. não sofreu, Marcos? Não, e se ainda não sofreu, será? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Será que não sofreu? Aí a gente entra num outro assunto. Gente, esse é assunto pra, ó... Isso é assunto para uma minissérie. Silêncio. É verdade, é verdade. Silêncio por vergonha. A vergonha que muda de lado. A mulher tem vergonha de dizer que sofreu uma violência por conta do julgamento. Ela pediu. Tava com roupa, aí... Mas também, né? É assim, né? É. Também, olha só. Há 2 dias atrás, uma freira de 82 anos, dentro de um convento, vestida de hábito, sofreu agressão e foi morta. Sério? Aí, alguém que vai falar, pelo menos, também, tá vendo? Ela pediu. Pediu o quê? 82 anos, dentro de um convento, vestida de hábito. Então, gente, quando tentam justificar uma violência por vestimenta, bebeu, tá querendo. Você bebe, você tá pedindo? Pedindo nada. Aí, não esqueça do que eu te falei sobre... Não esqueçam sobre o que eu falei sobre os corpos. Tá? Porque eu vou pegar pesado. Eu falo doce, mas eu falo, Marcos. Mas essa forma que você fala entra no ouvido da gente. Pra eu violentar um homem, Uma mulher não consegue violentar um homem. só se eu dopá-lo, eu vou ter que ter algum recurso, Sim. né? Ter mais de uma mulher, alguma coisa assim. Vai ter que ter mas ajuda. eu Sozinha vou não ter- consegue. Então, quando a gente fala... voltando... Eu tenho um esse exemplo lugar. ótimo. Eu acho que você vai Fala, gostar. fala. Eu me lembrei Acho que agora. eu vou gostar, é ótimo. Acho que você vai Porque assim, tá dentro desse negócio aí. Por exemplo, um dia nublado. A gente mora aqui, na beira da praia, né? A coisa mais normal do mundo, até em dia nublado, você vai ver homem correndo de sunga na areia. Você vê aqui direto. Em qualquer lugar que tem praia, você vê isso. Não precisa estar sol. O homem tá correndo na praia. Normal. Alguém vê, acha aquilo ali diferente? Não. Normal. Nem O cara tá repara. na praia, Se nesse mesmo dia nublado, a praia tá vazia, só tinha aquele cara correndo, tá? Vamos mudar aqui a história. Tem uma mulher de biquíni que tá sentada na areia. A praia tá vazia, tá? Vamos botar a mesma situação para as duas pessoas. O cara tá correndo de sunga na praia. Ele tá correndo e ele vê que lá na frente tem um cara que tá vindo. Você acha que esse cara que tá correndo de sunga na praia vai ficar com medo do cara? Não. Talvez nem olhe, ou então... Tipo, Às vezes, porque a gente tem maneira de cumprimentar até que a gente não conhece. isso. Agora, se essa mulher estiver sentada na areia da praia, de biquíni, lendo um livro, ou que não esteja lendo um livro, está ali, pensando na vida, relaxando, ela vai ver um cara andando, chegando perto dela, ela está de biquíni ali. Ela vai sentir a mesma coisa que o cara? Que nada, medo nenhum? Duvido, essa mulher vai se cagar de medo. Ela vai ficar com medo. Aí vamos desenrolar essa história? Ela sofre um abuso. O que Fala assim, ela estava fazendo fazendo sozinha num dia nublado na praia? De biquíni, É isso. A mesma cara que o cara tava de sunga fazendo na praia. Ela tava relaxando assim, e ele tava se exercitando. São essas as visões, as leituras que impedem a gente até de fazer notificação. Sim. Você soube, esse caso me arrepia. Ontem a Livraria da Travessa aqui lançou o livro daquela senhora francesa que sofreu estupro coletivo com o próprio marido.
Nossa Senhora. Vamos lá. Ontem, a Livraria da Travessa lançou... Eu não ganho nada da Livraria da Travessa, não. É porque por acaso é aqui, né? E aqui foi do ali. lado. É. Lançou o livro, eu esqueci agora o nome dela. É uma senhora francesa, casada há 50 anos. Nossa, uma senhora mesmo. Sim, casada há 50 anos. Filhos, netos, casamento, tal. Ela se mudou para uma outra cidadezinha menor na França. E o marido dela fez lá uma engenhoca, né, de celular, começou a filmar, foi ao mercado e começou a filmar as mulheres por debaixo da saia. Foi pego, O marido dela? o marido dela, foi pego. Levaram ele, né? De repente, se fosse aqui, vou fazer um julgamentozinho. Fala assim, pô, colega, pô, já um senhor, pô, parceiro, faz isso não, vai pra casa, pega o seu celular, vai embora, faz isso aqui, é feio. Foi preso. Pegaram o celular dele. Quando pegaram o celular dele, vídeos, imagens de anos, ele dopando a mulher e ele e mais 51 homens violentando ela. Ah, gente, para. Ele convidava homens da rua. Homens, Ah. minha esposa tá aqui, você quer... Aí, Marcos, esse é um universo que a gente vive. Nós não somos chatas, nós estamos desesperadas e com medo e muito inseguras. Aí, isso eu tô falando da França. A polícia chamou ela. Seu marido tá preso por isso, mas eu gostaria de mostrar para você algumas imagens. Começaram a mostrar para ela os vídeos dela sendo violentada, ela dopada. Num primeiro momento, ela falou assim pro policial, não sou eu, Isso é IA. não sou eu. Aí o policial chegou e falou assim, minha senhora, essa é a sua cama? É. Esse abajur é do seu quarto? É. Até que a ficha dela caiu. Ui. Foi a julgamento. Essa mulher não sentiu vergonha. Sabe o que ela falou? Eu vou transferir a vergonha para quem de direito. Ela foi no julgamento onde iam mostrar as cenas dela sendo violentada com o marido e os 51 homens. E ela ali, olhando para cá, e falou: mulher nenhuma pode sentir vergonha, porque a vergonha é do outro lado. Lançou agora o livro, e com certeza eu vou comprar, né? Ela não faz parte de nenhum movimento. E ela tomou uma decisão de mostrar a cara, está no julgamento, para falar para as mulheres: não se envergonhem, vocês são vítimas, porque na nossa sociedade, Marcos, A vítima que passa vergonha. existe um manejo, uma manobra de trazer a culpa para a mulher impressionante. E eu falo que essa manobra não é uma manobra masculina só, é até uma manobra de mulheres. Sim. Fala, tá lá. Aí começaram. Pô, ela nunca percebeu? Marcos, você não... A pessoa tá dopada. Ela nunca desconfiou? Ela foi a médica? Ela foi a ginecologista? Ela nem sabia o que acontecia. Sabia. Ela começou a desconfiar que o marido tinha uma... O e-mail, acho que do marido, era fetiche 45, uma coisa assim. Ela achava aquilo muito estranho, assim, tipo... Mas aí entra naquela seara. Aí é coisa dos homens, né? Aí é coisa de homem, né? Aproveitando esse gancho, eu vou falar uma coisa. Você que é homem, que tá nesse lugar de ser humano... Você que é homem, que tá nesse lugar de ser humano... Normal do tipo, que se relaciona bem. Sim. Como o Marcos falou, você nunca fez
Mas você já fez alguma coisa para evitar ou não estimular que um outro fizesse? É esse o lugar. O lugar não é esse. Eu nunca fiz, ó. Nem nenhuma mulher da minha família sofreu. O que você acha? Por conta disso que eu acabei de falar. Sim, sim. Mas vamos acreditar que nenhuma sofreu. Todas as mulheres já sofreram importunação sexual. Isso também é estatística. Nenhuma de nós escapa. Eu também não escapei. Então, aí o que eu deixo aqui, não tô já me despedindo não, mas é vamos lá, vamos despertar, Um dever de casa. Você nunca fez? Pô, legal. Né? É o que eu tenho pra te dizer. Pô, tá. Uhum. Mas o que você já fez para não estimular para um outro fazer? Você já se omitiu diante de uma exposição de assédio moral de uma mulher, de um casal amigo, onde ele desmoraliza ela publicamente? Você já interferiu quando você viu alguma mulher sofrendo agressão? Sabe? E outra coisa, Marcos, isso tá na palma da nossa mão. Muito simples de fazer. Um exercício. Vai nos seus grupos de WhatsApp. Grupo do vinho, grupo do futebol, grupo de estudo, grupo profissional, grupo onde vocês trocam pornografia, alguma coisa assim. Homens e mulheres, tá? Não vou direcionar isso ao público masculino. Homens e mulheres que são responsáveis por proteger nossas crianças e adolescentes, que a minha preocupação agora é esta formação. Vai nesses grupos. Dá uma olhada nas mensagens que postam. Começa a analisar o que você curte, o que você coloca alguma reaçãozinha, curtir, tal, o que você compartilha, o que você responde e como você responde. Porque você está autorizando e legitimando aquele conteúdo. Então, se é conteúdo de criança sensualizando, meninos e meninas, que os meninos sofrem estupro também, a partir de 0 anos de idade. 0. Nossa Senhora. Gente, vamos sair. Não, tem vários casos aí que a gente já ouviu falar. Da ponta do iceberg. Eu fico imaginando assim, e olha que eu não sou nobre não, tá? Mas pelo menos eu faço questão de ser justo. Como é que alguém pode pensar na hipótese de fazer um negócio desse? E só cresce. E tem uma rede aí absurda, tá? Bom, então vamos lá, o exercício. Eu não falo, tá na palma da sua mão. Você tá aí agora? Dá uma olhada. Você não vai precisar se deslocar, participar de roda de conversa, palestra. Vai no seu celularzinho, olha que simplinho. Vai lá nos seus grupos. Quem posta o quê? Quem curte? Então, conteúdo infantil. Não dá. Repreende. Tô igual a igreja. Repreende. Tá? Não precisa ser conteúdo de violência explícita, não. Qualquer conteúdinho que venha criancinha dançando, aí não evita curtir, compartilhar e tenham a coragem de falar pro colega, cara, não faz isso não é bacana. E obviamente, fique preparado para receber a resposta. Boiolinha, agora é feminista. Também já fica preparado para isso, que sempre vem. Mas eu acho que a melhor resposta é assim, já pensou se fosse sua filha? Já pensou se fosse sua neta? Não, na casa do... mulheres sendo subjulgadas, agredidas, passando por situações vexatórias. Evita reagir, comentar, compartilhar. E, se possível, dá um toque. Isso já é um grande começo. Aí, vamos lá. É porque é o começo da conscientização. Aí, quando você fizer essa análise, vai nos últimos 20 dias, 10 dias, sei lá, se você tiver tempo, paciência para isso. Vê quem já frequentou a sua casa. Faz essa análise. Vê quem
está frequentando a sua casa. Além do cuidado em formar nossos meninos e nossas meninas como humanos, independente de gênero, que isso é uma chatice, como humanos, com direitos iguais, responsabilidades iguais, participação igual. Além disso, de se preocuparem com a formação, se preocupem com a prevenção de abusos dentro das suas residências. As pessoas nem imaginam que estão correndo esse risco, né? Então, Marcos, quando a gente vem falar sobre uma temática tão sensível, vou falar por mim, eu não estou aqui falando de balela, vamos falar de feminino. Eu estou falando de violência. Eu estou falando de morte. Nenhuma mulher quer ser agredida. Quando vocês falam, gosta de apanhar, desculpa, ninguém gosta de apanhar. Existe um ciclo da violência que é tensão na relação, violência propriamente dita. De fato, né? E o pedido de desculpa e a narrativa de arrependimento. Aí essa mulher fica. Uma nova tensão na relação, uma nova agressão e um novo arrependimento e pedido de desculpa. Mas por que ela fica? Ela depende, ela tem filho, ela não tem uma rede de apoio e 80% do feminicídio acontece quando essa mulher quer sair da relação. Ela sair da relação, ela está quase assinando sua sentença de morte. sua sentença. Isso é verdade. Então, gente, antes de Estatisticamente, isso é verdade. falar, pesquisa. Por favor, pesquisa. Vamos fazer esse exercício por você, por sua família, pelas pessoas que virão. Pesquisa, analisa com um critério humano razoável. Então, antes de você falar, o primeiro mito... esse é o segundo mito, né? Que ela fica porque... Antes de você julgar, ela fica porque gosta. Por que ela não sai? Por que você não pergunta por que esse homem agride? Foi aquela perguntinha aqui, ó. Então, olha só, pergunta... Antes de fazer essa colocação, por que ela fica? Pergunta por que esse homem agride. E uma outra coisa... Não seja covarde. Ofereça ajuda ou crie uma rede de apoio segura para essa mulher sair dessa relação. Porque hoje a maioria dessas mulheres, né, nesse 80% que morre na hora que estão tentando sair dessa relação, estão com medida protetiva. É verdade. E não adianta nada. Não adianta nada. Então, menos julgamento... E mais apoio, por favor. Porque senão a gente fica naquele lugar como... gosta de apanhar. Não sabe que não quer. Isso é fácil, né? Assim, Isso é fácil demais. Não é assim, não. Eu volto a falar. Nós estamos confortavelmente nos nossos lares, olhando a ponta de um iceberg. Aí, de novo, Beth, mais uma vírgula. À vontade. A pergunta que tem tudo a ver com isso que você falou... porque a gente acha assim, né? Vou botar a gente generalizando, né? Sim, com certeza. Que isso acontece na casa dos outros e na vida dos outros. Na nossa casa, não, porque na nossa casa isso não acontece. Não. Nós somos diferentes. Aí vem a perguntinha. E se a mulher que você mais ama estivesse vivendo um relacionamento abusivo? Você perguntaria, por que ela não sai? Ou você se preocuparia em saber se ela corre risco real de morte ao sair? Porque aí, quando você começa a arrebentar a tua bolha e ver que lá dentro da tua bolha pode acontecer, você vai se preocupar em fazer esse tipo de comentário? Por que ela simplesmente não pega as coisas dela e sai? Ou então,
a preocupação real, será que se ela sair, ela corre algum risco de ser morta? Isso quando a gente coloca, assim, no começo a dor tem que ser maior. A gente tem que pensar com alguém nosso. E depois, a gente sentindo essa dor de que pode ser, a gente tem que se conscientizar que a gente tem que fazer isso também pelo outro. Sim. Né? Como humano, esquece gênero. Isso. Primeiro esquece, a gente se dói. A gente não está defendendo gênero. A gente está defendendo a vida humana. Isso, a vida. Quando eu falo do feminicídio, eu trouxe o índice, o percentual de suicídio, de homicídio para os homens. A gente está vivendo uma pandemia de violência. E fica as pessoas querendo falar, não, é que... Cara, a constatação existe uma construção social que sim, estimula esse menino a resolver as questões à base da violência, cara, isso é fato. E existe uma construção social que ensina as meninas a cruzarem as pernas, a sentar bonito, a ser doce. Nada contra cruzar pernas e ser doce. Até porque ela pode fazer o que ela quiser. Desde que ela faça o que ela quiser, ela cruza a perna, ela é doce, ela é meiga. Eu não me considero uma mulher agressiva. Às vezes eu fico irritada. Qualquer ser humano, principalmente quando eu falo desse assunto. Mas eu não crio esses estereótipos, sabe? Então, eu não quero contribuir para uma sociedade onde eu diga para as minhas meninas, para as meninas, né, de vocês, vamos para uma academia, precisamos nos defender. Sim. Fazer um Krav Maga, fazer um jiu-jitsu. Agora a legislação está autorizando, parece que já autorizou as meninas, a partir de 16 anos, andarem com spray de pimenta. Não é isso, gente. Não é isso que resolve. Não é, pelo amor de Deus. Que resolve é conscientização. Não é isso. É criação, é gente, construção. De Senão eu vou estar aqui, ó, spray de pimenta, 16 anos, agora com 14, 5 anos de idade. Vai dar um sprayzinho de pimenta para a criança porque ela está sofrendo violência dentro de casa. Então, as pessoas precisam parar para raciocinar qual é a sua parcela de contribuição ou não para esta violência ou para que ela seja minimizada. A pessoa tem que conhecer a realidade. Mas está todo mundo dentro de suas bolhas existenciais, Marcos. E as coisas acontecendo, mas não quer. Cara, eu quero. Eu faço questão de até a hora da minha morte, se eu ainda tiver com a minha parte cognitiva preservada, posso até não estar com a parte motora, mas se Deus me conceber a graça da minha parte cognitiva estar preservada, eu vou continuar falando sobre esse assunto na tentativa de ajudar as pessoas, e as famílias, e as crianças, e adolescentes, e os adultos. Eu falei aqui no outro podcast... Quando eu falei do suicídio, 80% do suicídio masculino, olha o que eu vou falar, vou repetir. 2 conhecidos, homens, média de 45 anos de idade, se suicidam no mesmo dia, da mesma forma, por estrangulamento, por enforcamento, eles são suicidas. No dia anterior, eles estavam numa roda social. O que faz um homem tirar a própria vida, mas no dia anterior ele está fingindo que tá tudo bem, tá tudo bem? Imagina a cabeça dessa pessoa, como é que não tá? Me explica. Porque ele já estava decidido. Ele já estava tudo certo. Ele estava decidido, mas o quanto esse homem foi aguentando porque não pode expor. Porque homem não sente. Não pode demonstrar. Homem sente igual a mulher, tá, gente? Só que a forma de demonstrar... Aí a gente chora.
histérica. Não, meus queridos. Nós somos humanas. Então a gente se permite porque nós fomos criadas com esta vantagem. Você pode. Você é permitido. Por quê? Olha que sensível. Muito sensível. Menino, não. Não. Para. Olha o choro. Para. Segura. Engole. Quantas vezes a gente não escutou engole o choro? O menino não chora. Aí ele cresceu. Aí ele tá com uma dor absurda na psique, no mental. Transtorno emocional. Menino, você não é homem, porra? É homem. Vai virar mulherzinha agora? Vai virar mulherzinha. É pejorativo. Não é assim, vai virar mulher, vai virar mulherzinha. Vai virar mulherzinha, porque tipo assim, mulherzinha que sente. Marcos. Aí depois isso vira um trauma que até para você tirar isso, psiquiatra, psicologia. É uma linguagem que parece que beira um pouco a chatice, mas novamente eu reforço aqui a construção, tá, da identidade, da personalidade de meninos e meninas, ela vai muito pela observação, pela linguagem. Há 2 semanas atrás, num colégio, um grupo de meninos fez uma gincana. Quem beijava mais bocas de meninas dentro da escola? Aí vai piorar. Primeiro, essas meninas consentiam para serem beijadas? Turminha infantil. Aí, para piorar, existia pontuação. Meninas brancas e de cabelo liso, você ganhava mais pontos. Meninas brancas de cabelo enrolado, aí já menos ponto, né? Olha como vai se formando a imagem. Parece a história de um filme dos horrores. Isso dentro porque de uma escola. Porque a gente tá rindo porque... Ai, Beth, é uma brincadeira, não, meus amores. Isso não é brincadeira, não. É uma representação. Isso chega a ser macabro, cara. É uma representação. Assim, eles estão ensaiando para beijar à força, para desqualificar mulheres pela aparência. Aí eu chamo a atenção também daquela mãe, que geralmente é a mãe que leva, que também é um outro estereótipo, mas geralmente é a mãe que leva essa menina precocemente aos lugares para embelezamento. Aí vão no meu gogó, mas é verdade. Então, organizam festas de aniversário dentro de salão de beleza. Aí você vai desdobrando isso, porque não é pontual. Porque não é só aquilo ali que parece ser bonitinho. Vamos desdobrar. Né? São meninas querendo fazer cirurgia plástica com menos de 15 anos. Fazendo correção. Assim, o que a gente, por debaixo desse pano, está falando? Sobre valor da mulher, que era o tema, o valor real. A gente continua falando da estética, da beleza exterior, da beleza estética, com um agravante. Hoje, por conta das redes sociais, enfim, em tempo real, você começa a se comparar. Aí vai chegando nos consultórios a menina com a própria imagem, pedindo para IA dar uma melhorada, e chega para o cirurgião plástico e fala, eu quero ser assim. E às vezes aquilo nem cabe na anatomia dela. Cabe. Aí ela começa a se achar o quê? Sem valor. Imperfeita, né? Defeituosa. Então eu tenho um lado, meninos que objetificam bocas, né? E meninas padronizam por pontuação. Dando força ainda para isso. Por quê? Porque tem uma grande ignorância nesse meio. Ô Marcos, nada, na dinâmica social, nada acontece em blocos. Assim. Esse é o bloquinho de não sei o quê. É uma roda que gira, uma engrenagem que gira e vai se retroalimentando.
Então, quando eu vejo revistas de ponta falarem que uma influencer é a mulher, representa a mulher do ano, sei lá o quê, eu continuo falando que a valorização é a estética. Não estuda, não seja cientista. Seja gostosa. Não sei. Aí é um modelo que vai se repetindo. Então eu vou estudar. E o ciclo não muda. E não muda, Marcos. Então, primeiro passo, estudar. Segundo passo, com estudo, buscar sua independência. Eu digo porque para relacionamentos maduros permanecerem, ambos precisam independência emocional. Porque quando você tem independência emocional, a Você escolha se de ensina, estar, a escolha de estar junto, uma forma madura. Eu não estou com você porque eu não me imagino sem você. Eu tô ali dependendo de você. Não, eu estou com você. Eu sei exatamente quem eu sou e quem eu serei sem você. Mas eu estou com você porque é bom a gente estar junto, crescer junto. Mas se eu estiver comigo mesmo, também tá bom. Existem algumas teorias sociais que dizem que a gente nunca, em parceria, consegue manter a nossa identidade. Eu discordo, tá? Conseguimos manter a nossa identidade e existe num casal, existe um ponto de intersecção que é como se fosse uma terceira pessoa, digamos ali, uma terceira pessoa num relacionamento monogâmico. Existe ali um ponto que se forma ali uma comunicação de ambos. Então, independência emocional, independência financeira. É tipo eu, você e o nós dois. Isso, eu e o nós. É isso. É isso. Quando você está numa relação, separa. Cara, se eu me separar, ambos sobrevivem? Sim. Porque a gente vem de uma visão romântica, né? Que eu adoro ser romântica, não tenho nada contra, gosto das minhas... Mas é um romantismo com o meu pé muito no chão. Se eu não estiver, ele não estiver, eu não estiver, a gente tá tudo bem. Vai seguir? Vamos, agora, beleza, a gente escolheu. Tem algumas coisas que parecem bonitinhas, mas que são... Eu sempre falo assim, nossa, tudo que parece ser bonitinho fede ali na frente. Por exemplo, eu não vivo sem fulana. Eu não vivo... É a razão da minha felicidade. Não atribua a ninguém. Porque a gente foi... A gente foi replicando, né? A gente foi reproduzindo... Eu acho que se a pessoa tiver consciência do que ela está falando, ela não fala mais. Mas a gente vai reproduzindo sem... Que parece bonitinho. Isso como tudo. A gente vai reproduzindo porque é bonitinho. Já falaram, a gente fala... Independência emocional, independência financeira, independência intelectual. Esse seria o melhor dos mundos. Tomara que isso aconteça. E que não demore tanto. Cara, e o respeito... É o que eu falo pra você. Eu tenho um casamento de 32 anos. Somos pessoas diferentes. Enxergamos várias questões de forma diferente. Algumas coisas, não. Mas algumas coisas, sim. Fazemos leituras diferenciadas. Eu me mantenho no meu estudo. Ouço algumas sugestões de percepção, por exemplo, para esse conteúdo, né? Esse roteiro. Eu fiz, falei, Newton, meu marido, vou mostrar para você. E ele viu. E ele foi me fazendo perguntas que eu adorei. Porque ele me fez perguntas, porque ele faz umas perguntinhas assim, mais, né? Aí eu falei, cara, eu vou anotar, que eu vou ver isso. Mesmo sabendo que alguma coisa ali poderia estar gerando um desconforto nele. Ele não interferiu, me ajudou, da mesma forma que com ele me pede opinião de algumas coisas, eu olho, faço uma leitura diferenciada, dou a minha opinião. Ele faz a triagem dele, assim como você faz a sua. Independência intelectual, eu preciso pensar pela minha cabeça, ele pensar pela cabeça dele e a gente trocar ideia. Esse debate é muito rico, gente, eu gosto disso. Marcos, nós temos, como eu falei anteriormente, 32 anos de casamento. Toda sexta-feira a gente tira um horário à noite pro nosso happy hour, pra gente sentar assim. Pro nós dois, né? Eu não gosto de sentar assim quando eu tô de com frente, ele. Né? E ali a gente vai falando um resumão da semana e reforçando algumas coisas que a gente conversou durante a semana. Ali é o nosso bate-papo, os nossos ajustes, nossos acordos.
É por isso que tá 32, 33, E 34. assim, eu sinceramente, eu não. Se não for por morte, hoje eu te digo que eu não me passa nenhum. Não, Sim. porque a gente aprendeu a, apesar das diferenças, e talvez por causa delas, a crescer junto. Parece uma coisa, né? Ah, crescer junto. Várias vezes eu fui escada para a subida dele. Sim, é o que eu... E outras ele foi. A gente não compete. Eu costumo falar quando eu faço casamento, que eu sou juiz de par, né? Aham. Em determinadas situações é muito importante um ser combustível para o outro. Porque tem hora que um tá mais mortinho, aí o outro vai. Existe uma passagem na nossa vida que foi, obviamente, sem dúvida alguma, de maior dor. Foi quando a nossa filha fez a passagem dela, né? Ela morreu. E nós nos olhamos, e muitos casais se separam quando um filho morre. Ela era a nossa filha única, como continuou sendo. E a gente se olhou e a gente fez ali um pacto. Você pode chamar de pacto? Se olhando e falou: olha, a gente não sabe como vai ser. Mas vamos fazer um acordo entre nós dois. Não deixar o outro morrer. Quando um estiver sucumbindo, o outro vai ter que tirar força de um lugar que praticamente não Sobre-humana. existe para trazer o outro de volta. Mas olha a boa vontade, cara. Eu continuo achando que é a palavra boa para isso. Quando a pessoa tem a intenção, sabe? É aquela coisa, eu não sei nem o que fazer para te ajudar, mas você não está só. Eu tô aqui A contigo. intenção do bem, cara. E várias vezes. A gente, às vezes, durante os dias que sucederam, né, ao sepultamento dela, a gente andava quilômetros em silêncio. O silêncio nessas horas é muito importante, né? Quilômetros, 7 quilômetros por dia, sem falar nada. Aí depois a gente sentava. Como é que tá pra você? Nossa. E assim, cara, é isso. Então, Marcos, A dor parece ficar mais suave, né? é porque Se é que pode falar assim. É porque a gente tem, assim, uma segurança de que se eu cair, o tombo não vai ser direto, porque vai ter alguma mão que, mesmo que frágilzinha, vai tentar me amparar. Sim. E a minha mão vai também amparar Eu não estou essa só. pessoa. Eu não tô só. Porque, assim, por mais que a família se envolva, todo mundo sofreu, cara, eu e ele, como pai e mãe, a gente é pai e mãe. Foram 9 anos para tê-la. De tratamento, de coisas bem difíceis. E ela depois veio naturalmente. Tá aqui, ó. Impressionante. Eu Depois conto você vai essa falar do história livro também. aí. Mas, enfim. Então, o que eu queria deixar hoje, essa reflexão. Eu falei coisas duras. Eu sei que eu falei coisas pesadas. Mas não tinha como não trazer uma realidade. Não dá para florear. Por mais que eu possa ser doce, minha voz doce, mas eu sou uma mulher decidida e empenhada naquilo que eu tô disposta a fazer e faço. Tá? E faço. Com todo amor, com todo carinho. Então, assim, para homens e mulheres, cuidem das nossas crianças e dos nossos jovens. Revejam seus posicionamentos, revejam suas linguagens, seus hábitos. Pensem sobre isso, pensem, se for possível, refaçam, digam não. Eu sei que educar não é uma coisa fácil. Hoje em dia, ainda mais, né, com tanto acesso à tecnologia, mas por conta desse acesso à tecnologia, protejam seus filhos, suas filhas. Olha, Marcos,
eu vou parar por aqui em termos de dados e de informação, porque esse iceberg, ele pode descer mais ainda. É verdade. Não, e também assim, ó, vocês desde já está convidado para voltar, porque esse assunto não tem fim mesmo. A gente está apenas no começo de uma geração que começa a se conscientizar com isso. Eu vou fazer minha parte, vou procurar fazer sempre, porque eu agora me considero eu estou navegando dentro desse barco justamente para a gente mudar essa cultura. Porque eu vou fazer uma perguntinha aqui agora. Eu vou fazer que nem você. Ela nem precisa de pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para o pessoal raciocinar. Hugo, tá na principal. Antes de tudo, eu quero fazer uma vírgula aqui para perguntar para você se você está gostando desse episódio. E se você estiver gostando, dá aquela curtida, tá? Se inscreve no canal, aperta lá o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo assim que sair, tá? E se você achar que alguém precisa assistir esse episódio, compartilha com essa pessoa, né? Que de repente você pode estar fazendo a sua parte aí também para ajudar mais uma pessoa a ter um pouquinho mais de consciência. Porque é assim que a gente vai mudando uma cultura. Cada um fazendo a sua parte. Eu vou deixar aqui uma pergunta. Não precisa de resposta, mas se você quiser colocar sua resposta, você pode deixar aqui abaixo nos comentários. Disso tudo que a gente está falando, que muitas vezes a gente fica com aquele pensamento aqui, como a gente já conversou aqui anteriormente. Mas isso não acontece na minha casa, isso não acontece na minha bolha, né? Eu vou te fazer uma pergunta que está aqui, ó. Que tipo de homem você deseja que sua filha encontre no futuro? E você está sendo esse homem hoje para as mulheres ao seu redor? Não precisa responder. Mas se você quiser deixar sua opinião, deixa aqui abaixo nos comentários que a gente vai dar uma olhada em cada um deles, tá bom? E voltando aqui para o assunto, eu acho que esse tipo de questionamento que a gente faz, e eu sempre botando... porque eu acho que foi assim que me pegou e assim pode pegar muita gente também. Se fosse minha filha, se fosse minha mãe, se fosse minha irmã, até se fosse minha avó, porque nem a freira de 82 anos se livrou da violência, né? Então, assim, se fosse com alguém da minha família, e aí? Eu ia falar isso? Será que ela não estava dando confiança? Será que ela não estava pedindo isso? Quando é com a gente, não é nada disso, dessas merdas, desculpe a palavra, que a gente pensa. A gente vai pensar numa coisa séria, numa grande injustiça, porque foi com um dos nossos. Eu espero que isso nunca aconteça. Mas, infelizmente, ninguém está livre disso. Né? Existe uma palavra que eu queria que todos levassem. Consentimento. Sem Betty, consentimento é violência. É isso. O silêncio não é consentimento. Pode ser medo. Geralmente silêncio é medo. Então, se ela bebeu, não interessa. Se ela não quer, ela não bebeu para te oferecer nada, ela não tá com uma roupa porque ela quer ser violentada, se ela não consentiu, acabou. É violência. Porque às vezes eu escuto os homens falando assim: Beth, agora tá até difícil pra gente dar uma cantada, pra gente chegar perto. Gente, meninos de plantão, adultos meninos de plantão, nós somos adultos. Nós sabemos quando você conversa com uma mulher e ela retribui uma cantada, um galanteio, vou falar, né, uma linguagem mais antiga, um galanteio. Com certeza. Por favor. Não dá pra fazer esse tipo de questionamento, não. Não dá, gente. Eu pensei que ela queria e eu violentei. Eu acho que não custa nada perguntar, entendeu? Sim, com certeza. Isso que eu tô entendendo. Cara, nós... Agora, fala assim, não, você tá enganado, então tá, desculpa, valeu. É isso aí. Ah, não, porque aí eu posso... ela pode me... ir na delegacia, falar alguma coisa. Tô até insegura agora, gente. Não faz isso, não. Isso é bobeira. A gente é mulher.
Vocês são homens. Claro que ambos sabem quando o outro tá com um interesse em quê? Que às vezes é o interesse de um beijo, Sim. de uma dança. Mas não é um interesse de algo sexual. a mais. Não é. É. É interesse de curtir, De se conhecer. de se conhecer. Ah, não vem com essa lorota pra se defender. Ah, agora eu tô na dúvida, não sei mais quando eu tô... Sabe? Pô, raciocina aí que vem. Sabe? E um outro mito muito importante de se falar é que muitos homens alegam que as mulheres se dizem vitimadas, né, agredidas, para ir da parte, para conseguir uma pensão, para conseguir algum benefício financeiro. Tem 0,01%. Eu acho que não é um número que justifique trazer isso como, ó, elas estão aí nenhuma presta. Vamos buscar os dados. Vamos raciocinar um pouquinho. Vamos. Ó, vou falar de novo. Falar assim, Beth, tá, agora eu vou ler esse negócio. Aí eu tô desafiando. Te desafio. Vai no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025. Tenha paciência de ler 465 folhas. 466. Vai pro capítulo. Um pouquinho, porra. Se informa. Você vai ficar escandalizado. Porque eu pulei muita coisa aqui, tá? Sim, mas é que o papo flui, a gente foi falando. Eu pulei, mas que não dá, cara. Não dá até pra me embrulhar o estômago. É verdade. E uma coisa que eu aprendi com a minha amiga Jana, ela falou uma frase que eu não esqueci mais. Seguinte, a mulher, ela não quer mandar no homem. Feminismo não significa isso. A mulher quer poder para mandar no homem, ter mais poder do que o homem. Ela só quer ter o poder de ter o direito de mandar na sua própria vontade. Só isso. É isso, a gente não quer competir, não quer mandar. Agora a mulher tá querendo ser homem. Não, eu não quero ser, eu quero ser mulher. Ela quer ser dona da vida mulher. dela, das escolhas dela. Eu não quero mandar em ninguém, assim como inclusive. qualquer ser humano. Isso. Um exercício. Para de pensar por um momento em gênero. Pensa como ser humano. Como ser humano. Igual. Em direitos. A gente sabe que a biologia é diferente, obviamente. Mas eu tô falando em questão de direitos e de oportunidades. Que é uma outra pauta, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades para ver. Ai, porque, nossa, é isso. É um assunto que... É isso. Nem sei quanto tempo a gente já tá aqui. Já mais de 2 horas, né, Hugo? 1h45. A minha média. Tá tranquilo. Mas a gente vai fechar por aqui, então. Pessoal, foi um grande prazer abrir essa temporada com a Beth Moraes. Espero que vocês gostem, porque foi um conteúdo aí que, no mínimo, vai fazer a gente pensar um pouquinho no que a gente faz, no que a gente pode fazer, no que a gente ainda não está fazendo, né? E se ainda tiver alguém que pense assim, feminismo, não sei o quê, esses ranços que ainda tem, faz que nem eu. Quando eu começo a pensar assim, hoje em dia eu quase nem penso mais assim. Às vezes, porque como isso é muito novo, às vezes vem alguma coisa na minha cabeça e eu tô lá me policiando. Vamos sempre pensar, e se fosse minha irmã, se fosse minha mãe, se fosse minha filha? Vai indo por esse caminho, ainda que você não tenha mãe, que você não tenha irmã, que você não tenha filha. Mas se você tivesse, seriam seus amores. Você aceitaria alguma violência com essas mulheres? Sua avó, sua mãe, sua irmã, sua filha? Vamos ficar martelando isso na cabeça? Que isso já faz a gente querer, pelo menos, ouvir outras histórias. Porque às vezes a gente tem pré-concebido na nossa cabeça histórias que não estão bem alinhadas com a realidade. Elas estão alinhadas com, às vezes, com raiva, com ódio, com coisas que foram... Tem uma palavra boa, que agora eu estou me esquecendo, mas que mudaram o seu sentido real para parecer que aquele assunto não é importante.
Então, vamos só pensar. Isso aqui não é militância de nada, não tem nada a ver com política. Quem me conhece sabe qual é o meu posicionamento. Quem conhece a Beth sabe qual é o posicionamento dela, entendeu? Não tem nada a ver não tem nada de propaganda política aqui. A gente está falando do ser humano e tudo que a gente pode fazer para que amanhã ou depois tanta sujeirada, tanta podridão, tanta desgraça que acontece hoje, a gente pode fazer isso diminuir um pouco. Então, vamos pensar um pouquinho nisso só. Esse podcast aqui foi um convite à reflexão, sem nenhuma pretensão, só essa, tá bom? Então, se você gostou, dá aquele like, tá? Se inscreve no canal, curte aí, aperta o sininho lá para receber todas as notificações de novos episódios, tá? E, mais uma vez, se você achar que alguém que você conhece precisa escutar esse assunto de hoje, compartilha com essa pessoa, tá bom? Então, Beth, mais uma vez, muito obrigado do fundo do meu coração pela sua presença aqui. Que foi muito legal. Agradeço. Quero que você fale do seu livro aí rapidinho também, dos seus livros, né? Então, olha, esse foi o primeiro livro, Renascendo na Despedida. Nele... Tá focando aí legal? Tá. É um livro biográfico, eu falo sobre a trajetória da minha filha, que veio ao mundo, né, e desencarnou. É uma leitura espiritualista também, tem vários mistérios da fé, marcos da fé que eu chamo. É um livro... Aí você fala, Beth, você vai falar da morte da sua filha? Eu vou falar da passagem da minha filha, dessa travessia. É um livro espiritual, né? Eu vou ler. E esse livro é que eu falo assim, eu tive 4 marcos na minha vida que me deram eu vou falar da voz, né? Que me deram um posicionamento enquanto mulher que eu tenho hoje. O primeiro marco foi ter nascido da minha mãe, que é uma mulher fenomenal, que veio numa época onde ela não podia usar calça comprida, que usava. Já era afrontosa, né? Começou a trabalhar aos 13 anos, autodidata, virou modista, enfim. Nasci dessa mulher. Foi o primeiro marco para eu ter esse posicionamento hoje. Um segundo marco foi eu ter me tornado uma profissional em ambientes culturalmente masculinos, que aí eu precisei me posicionar um pouquinho mais numa conquista de espaço, empurrando fronteiras. Foi aí que começou a tua missão. O terceiro marco foi quando eu tive Bárbara. Eu me tornei mãe e depois uma mãe enlutada. Nesse livro você vai ver que foi uma passagem onde eu tive que decidir coisas dentro de uma UTI, eu com meu marido, obviamente, em tempo real. Ela pode morrer disso e disso. Isso daqui ela tem 99% de chance de morrer. Se a gente fizer esse procedimento, ela tem 99% de morrer. Qual procedimento você escolhe? Tipo assim, você escolhe Virou ela um cálculo morrer... matemático, porque não tinha tempo de... Você escolhe ela morrer de que forma? E não morreu nesse momento. Então, dentro de uma UTI, eu fiquei 3 meses dentro de uma UTI. Tendo parido há dias. Passava o dia amamentando ela. Cara, a maternidade, um outro podcast, me levou para um lugar a gente vai conversar de força sobre isso. absurdo. E o quarto marco foi quando eu me descobri escritora. Aí lancei meu segundo livro, que é Crônicas, Memórias e Declarações. Na pandemia, quando o mundo estreitou, eu me alarguei de uma forma porque eu precisei observar a vida nas frestas, pelas frestas. Sim. Eu não podia sair de casa, saía muito pouco. Sim. Então, o que aquilo significava? Então, eu comecei a conversar comigo e com muitas outras coisas e seres. E tudo não é um livro, não é uma ficção. Seria mais um autoconhecimento? E não é uma ficção. Foram exercícios que eu fui fazendo. O meu primeiro autoconhecimento foi aqui. Sim. Quando eu terminei esse livro, eu chorava e ria. Eu falava, Beth, agora eu sei quem você é. Agora eu sei quem você é. Caraca, você se construiu enquanto estava escrevendo. Nossa. Porque esse livro, a forma como eu construí ele, porque eu sou muito organizada, digamos assim. Eu construí ele por imagens. Eu escolhi fotos
da passagem da minha filha, e para cada foto eu escrevi um capítulo da foto, que aquela foto me remetia. E é um livro muito puro, de uma pureza que todo capítulo que eu escrevi, eu não voltava no anterior para revisão. Então, tudo que está escrito nesse livro foi como saiu. Foi visceral, né? Aí, quando eu terminei, eu falei, cara, é por isso que eu falo de escrita terapêutica. Tô doido pra começar a ler ele. Eu falo sobre escrita terapêutica. Hoje eu trabalho com escrita terapêutica como ferramenta na clínica, porque foi um divisor de águas na minha vida. Aí eu comecei a escrever, aí você vê pelo meu Instagram. Eu vou escrevendo. Aí eu converso com a pedrinha. Na hora que eu passei, a pedrinha fez barulho. Por que essa pedrinha fez barulho? Porque o mar veio, o mar foi. Então, quando o mar veio, mexe nela e ela faz barulho. Quantas vezes nós não somos inundados por coisas e que a gente precisa se mexer e fazer barulho? A minha cabeça é assim, Marcos. Mas faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu vejo... Marcos, muito esse bom. segundo livro são crônicas, são memórias. Crônicas, né? memórias e declarações. Vamos ver a vida. Vi do que eu vi e do que eu vou ver. Sim. Que é a vida. Sim. A vida ela é composta pelo vivido e pelo que está vem por ainda. vir. E sem sair do presente, né? Marcos, assim... Deixa sua rede social aí, para quem quiser te conhecer também. Então, meu Instagram é betmorais.pc. Eu tenho um outro perfil que é de menopausa, que foi um outro marco, né? Virar uma mulher menopausada, assim... A minha fertilidade de reprodução biológica, ela foi embora, mas eu me tornei muito mais fértil produtivamente em outro aspecto. Muito bom, né? Aí eu criei esse perfil que algumas amigas pediram. Então, eu tenho lá algumas postagens falando sobre sintomas, falando sobre essa mudança que a gente leva um baque grande com relação à nossa identidade. Existe ali uma segunda adolescência de confusão de identidade. Quem sou eu agora? Porque é uma loucura. Mas, enfim, depois a gente consegue encontrar de novo. Aí eu tenho esse outro perfil que é Diários da Menopausa. Legal. E os seus 2 Instagrams eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. E vou tem deixar o site, também... que é Beth Morais. Vou deixar o site, vou deixar o nome dos livros, vou deixar as redes sociais dela, vai ficar tudo na descrição do vídeo. Para quem não conseguiu pegar aí, fica tranquilo que vai... Lá na primeira descrição do vídeo vai ter tudo lá, tá bom? Beth, muito obrigado pela sua presença. Eu peço assim, Marcos, pensem sobre o que vocês fazem, vocês humanos fazem, que podem deixar de fazer, e o que vocês não fazem e que podem começar a fazer. É isso aí. Hoje foi um bate-papo que é para fazer a gente pensar, né? Para a gente pensar. É um dever de casa. Isso. Né? Então, cada um tem a sua resposta. Mas já pode, de repente, ir construindo, assim, meios de melhorar isso aí, esse ambiente. Isso aí. Comece pensando no seu círculo, na sua casa, sua família, seus amigos. E conscientizações. Isso, sabendo agora para os homens, né? Sabendo que vão debochar. Sabendo fazer, eu acho que vai ser mais suave. Eu vou te dizer uma coisa, Marcos, que eu conheço alguns, bem poucos e raros, que deixaram alguns grupos. Porque não aguentavam mais. Porque cansa. Tipo de depois que você passa a ter a noção do que está acontecendo, quando você começa a ver que o pessoal continua ainda martelando aquela mesma coisa, perde a graça, cansa. Eu entendo exatamente o que você está falando. Porque cansa. Não é que você está ficando chato, não. É que você agora tem uma outra visão da coisa e você sabe que aquilo ali não merece brincadeira. Aquilo ali é muito sério. Mais uma vez eu repito, pode acontecer com minha filha, pode acontecer com minha mãe, pode acontecer com minha irmã, e eu não quero, entendeu? E mais uma vez eu repito, já pode ter acontecido. Exatamente, a gente não sabe, né? É isso. É isso aí. Não, tem uma pergunta, assim, uma questão que eu vou deixar aqui, que eu penso sobre. A quem interessa a polarização dos gêneros?
Deixa aí nos comentários. Essa vai ficar pra você. Deixa aí nos comentários. Ai, obrigada, Marcos. Muito obrigado, Nossa, brigadão. Paulo, Valeu, foi muito bom, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Pessoal, esse é o Contra a Corrente Podcast, Contra a Corrente do Óbvio. E eu sou o Marcos Souza. E até a próxima.